A nutrição, ela tem seus vários aspectos, né? Eu pude estar na nutrição clínica e na saúde pública e na clínica hospitalar, né? E atendi também particular. Nessa área, ela é um pouco parecida uma com a outra, porém, no hospital, a gente trabalha muito com fluxos, né? Com a questão mesmo de cada hospital tem os seus protocolos, né? Cada hospital tem ali a demanda de pacientes. Eu trabalhei muito com os pacientes da UTI, né? A maioria com uso de dieta enteral. E na saúde pública eu atuo na estratégia, né, na equipe multidisciplinar, e eu faço visitas domiciliar, preencho o protocolo de dieta enteral. A gente trabalha muito com grupos, né? Então a gente faz vários grupos para atender aí a população que está cadastrada naquela unidade. Eu faço também os atendimentos individuais, principalmente para crianças baixo peso, uma gestante mais complexa, né? Quando tem aí um atendimento mais personalizado. Mas a maioria sempre ficam nos grupos para a gente conseguir aí atender a população. Na área da indústria alimentícia, as escolas, elas também parece, né? Eles trabalham mais a questão da alimentação, né? Vai lá mais ou menos a mão na massa, calcular, fazer cardápios, né? Essa demanda. A gente aprende muito isso na faculdade, passa nos estágios, mas não é a minha área. Em relação aos meus desafios, eu tive alguns desafios, né? Até porque quando eu me formei, eu já comecei a atuar na saúde pública, né? Na área de clínica mesmo, né? A gente atua muito nessa parte, prevenção, apesar de que, infelizmente, a gente não trabalha só a prevenção, né? Tem muitos atendimentos secundários e os terciários que a gente faz as visitas domiciliar. E eu tinha muito medo de prescrever uma dieta, dar uma orientação e até mesmo calcular as necessidades do paciente para a dieta enteral e tinha medo de matar, porque a gente pode matar, né? A gente prescrever, orientar e fazer de uma forma que não dá para aquele paciente, a gente pode trazer danos para ele. Então, na verdade, não era bem um desafio, era um medo mesmo de fazer e dar errado. Mas, no geral, a gente sempre tem, né, para se adequar à empresa, né, para tentar fazer da forma o fluxo que eles atendem, né. A gente aprende muito na faculdade, mas é tão superficial, né, a gente aprende mais quando a gente tá com a mão na massa. Existe sim muita importância, até porque hoje a gente briga muito com as redes sociais, né? As pessoas, elas veem os blogueiros, elas atendem até profissionais que não têm qualificação para dar aí essa orientação, né? E a gente tem muita dificuldade, porque a gente fala uma coisa, e até médicos mesmo, né? Toda a área da saúde, sim, pode falar um pouco sobre, né, os cuidados com a alimentação, mas só a gente tem propriedade para falar, né, com mais propriedade e também calcular, né, a necessidade do paciente, fazer uma dieta, né, de acordo com as necessidades dele. E é muito importante essa orientação, né, essa educação alimentar, nutricional. Na área esportiva, eu não tenho especialização, né? O meu foco eu fiz pós-graduação em nutrição clínica, né? Meu foco sempre foi a parte clínica e não esportiva. Assim, em relação a essa prática clínica, né? Essa diferença aí da prática clínica para esportiva, que assim, hoje em dia as pessoas, a maioria das pessoas, né, acho que não sabem se alimentar corretamente para fazer o exercício e o organismo ele responder de uma forma positiva, né? E existe então essa importância. Eu, particularmente, eu faço a orientação e os cuidados para um paciente que quer qualidade de vida, mas para ficar bombado, né, hipertrofia mesmo, assim, para pessoas que
treinam para, como por exemplo, aqueles físicos, né, que trabalham com isso, e atletas, por exemplo, eu não trabalho, né? Eu não tenho qualificação para isso, até porque eu não fiz pós de esportiva. Mas a nutrição funcional hoje é uma boa demanda, né, que a gente tem. Mexe muito com as dietas, por exemplo, as dietas cetogênicas, as dietas mediterrâneas, né, que é o foco aí na alimentação muito mais rica, né, desinflama, dá mais qualidade de vida pro indivíduo. E isso daí é muito importante, porque se ele tem uma alimentação mais adequada, consequentemente, existe aí não só o tratamento, mas também a prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis. Então, em relação a essa oportunidade de carreira, depois da pandemia, a nutrição ela teve mais, possamos dizer, mais privilégios, né? Que a gente não tinha em relação à consulta online, né? E fazer então aquela consulta, o pessoal de qualquer lugar pode ter uma orientação, pode ter um acompanhamento, e que isso não existia, né? E outra coisa muito boa também é que a gente pode hoje usar a tecnologia, né, as mídias sociais, para a gente estar apresentando o nosso trabalho de uma forma que uma cartela de pessoas, né, de várias partes do Brasil, como também do mundo, estejam aí seguindo, né, as nossas orientações e dar espaço até para as pessoas procurar você no individual para dar um segmento, né? Isso aconteceu comigo, inclusive. Eu fiquei atendendo um paciente lá dos Estados Unidos e foi bem interessante assim, né? Mas esse avanço nos permitiu aí, né, essa oportunidade aí de a gente estar trabalhando e atuando clinicamente de forma online. Essa questão aí da remuneração, eu fico até triste, né, de falar, porque assim, a gente é muito complicado, sabe? A gente não tem piso salarial, né? Infelizmente, a gente não tem, a gente até deveria ter, né, o conselho para apoiar, né, e lutar por muitas coisas. E infelizmente ainda não chegou aí esse momento dessa luta pelo piso, pelas 30 horas trabalhadas, né, pelo um salário digno, né? Porque a gente estuda, paga caro na faculdade, faz pós, especialização, cursos para complementar, e aí no final para receber 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, sabe? Ainda tem todos os descontos, quando cai na conta já não tem mais nem graça. E não tem, né, essa questão de reconhecer o trabalho, né, do profissional. Eu trabalhei em um hospital que eu trabalhava 50 horas semanais, isso normal, tá? Passando do horário, ficaria muito mais do que 50 horas para receber aí 3 salários mínimos, a média. E isso, poxa, era muito desafiador, né? Porque além de trabalhar longe, ainda tinha que passar mais de 50 horas por semana trabalhando. E nesse hospital não tinha muitas nutricionistas também, né? Que é outra questão também. Existe aí essa questão de sobrecarga, né, na nutrição. Mas é preciso que o sindicato, o conselho, ele nos apoie nesse sentido, porque a gente não tem piso e cada um paga o que quer, né? E a gente, por exemplo, eu já vim de outro estado para cá, né? E não tem algumas empresas que pagam um pouquinho melhor? Tem, né? Principalmente a OS, que trabalha para a prefeitura. Dependendo da OS e da região que você vai trabalhar, você ganha muito bem. Mas não é uma coisa assim, sabe, padrão, uma coisa que seja bom, né, para todas. Conforme a minha experiência, eu sempre atuei na área clínica, né? Eu sou pós-graduada em nutrição clínica, tenho curso de nutrição psiquiátrica, com ênfase também na obesidade, e eu nunca atuei comprovada em carteira na área escolar, né? Nem UAN, nunca trabalhei também. Só nos estágios mesmo que eu tive a oportunidade de passar. Mas eu sempre me identifiquei na área clínica, né? E aí já fiz logo pós-graduação e me especializei, né, na área
tive aí cursos e tudo mais para sempre estar mais informada. O conselho que eu dou é esse: não desistir, focar no que você quer trabalhar realmente, né? Qual a área, para se pós-graduar, fazer cursos, para você ter oportunidade no mercado de trabalho. Claro que quando a gente se forma, a gente quer aí, o que aparecer é lucro, né? E claro que vai aceitar, até porque você está acabando de sair da faculdade, tem uma oportunidade, seja lá na clínica ou na unidade de alimentação, que é onde tem mais mercado de trabalho aberto aí para atuar. E não desistir, né? Persistir aí, porque o caminho não é fácil.